A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um AdnaCast. Meu nome é João Paulo Caetano e estou aqui mais uma vez com a palavra abençoada por Deus para edificar a sua vida e a minha vida, né? Vamos lá para mais um AdnaCast. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre relacionamento. Vamos falar dos ciclos de amizades e de pessoas que estão ao seu redor. Como você tem tratado isso? Como você tem analisado quem são as pessoas que estão próximas de ti? Já percebeu que hoje existem muitas pessoas magoadas, feridas, chateadas, entristecidas e principalmente esses motivos são por outras pessoas? Porque alguém falou mal, alguém caluniou, alguém defamou ou alguém nem sequer lembrou, se sente esquecido. Então, muitas vezes, nós estamos presos a essas mágoas porque simplesmente nós não sabemos diferenciar quem são os nossos colegas, os nossos amigos e os nossos íntimos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu separei um texto aqui para vocês, onde Jesus mostra claramente como ele fazia isso. Jesus separava exatamente quem eram os seus colegas, quem eram os seus amigos e quem eram os seus íntimos. E muitas vezes tem gente falando para colega o que só fala para amigo. Tem gente falando para amigo o que só fala para íntimo. Tem gente falando para íntimo o que só se conversa com Deus. Então nós temos que saber fazer essa separação para evitarmos que as nossas emoções sejam abaladas pelo outro. Porque nós sabemos que o homem erra, e erra muito. Nós erramos, nós somos pecadores. E muitas vezes chateamos também outras pessoas, mesmo sem a intenção. Mas quando nós protegemos o nosso emocional, quando nós temos o conhecimento de quem são colegas, amigos íntimos, nós blindamos o nosso coração. Então, se você tem um segredo, e esse segredo ninguém pode saber, você não pode contar para qualquer pessoa. Porque se você contar para qualquer pessoa, o problema não vai ser dessa pessoa que falou o seu segredo. O erro não é dela, o erro é teu. Porque você escolheu mal a pessoa que você foi conversar. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 26, versículo 36, onde Jesus diz assim. Primeiro, Jesus, ele estava ceando com os seus discípulos, né? E depois dessa ceia, onde Judas Iscariotes levanta para trair Jesus, Jesus pega alguns dos seus discípulos, né? Menos Judas, e ele vai para o Getsêmani. Então o texto diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Bom, primeira coisa, Jesus chegou no Getsêmani e falou para os discípulos: sente-se aqui que eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, dizendo então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. O detalhe aqui não é como Jesus está se sentindo. O detalhe aqui é para quem Jesus disse que estava se sentindo assim. Então, lá em Lucas diz que era Pedro, João e Tiago. Então, o que acontece? Jesus pega 11 discípulos, leva para o Getsêmani. Judas saiu para traí-lo. Quando chegou no Getsêmani, ele pediu para que eles ficassem ali, porque ele ia orar. Só que para orar, ele chamou 3. Ele chamou Pedro, João e Tiago para ir com ele. E somente para esses 3, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vocês entenderam que Jesus, ele não falou para todos os discípulos o que ele estava sentindo? Que ele selecionou 3 para dizer algo do seu íntimo?
E que muitas vezes nós estamos falando coisas para as pessoas que não têm estrutura emocional para ouvir. Talvez a pessoa não é que ela quer o seu mal, não é que ela não é seu amigo, mas ela não tem estrutura emocional para ouvir aquilo, ou ela não é íntimo o suficiente para ouvir aquilo. Então Jesus tinha os seus íntimos, Jesus tinha os seus amigos e Jesus tinha os seus colegas. Quem eram os colegas de Jesus? Os colegas são aqueles que você encontra no trabalho, são aqueles que você encontra na igreja, é aqueles que você encontra num jantar, é aqueles que você encontra no cotidiano da sua vida. Então Jesus, quando ele estava pregando para multidões, aquelas pessoas estavam ali para ouvir Jesus. Muitos ali conheciam Jesus. Quem eram aquelas pessoas? Eram os colegas de Cristo. Eram colegas, conheciam, muitos abraçavam, beijavam, se ajoelhavam aos seus pés, mas não eram amigos ou íntimos. Jesus compartilhava com essas pessoas naquele momento. Quando ele se separava, quando ele deixava aquele público, que ele ia sentar em uma mesa, como nessa noite, para ceiar, para comer, quem estava sentado na mesa de Jesus? Os seus amigos. Porque ali ele compartilhava algo a mais. Ali ele compartilhava algo diferenciado, que estava preparado para amigos. Então ele falava que ele ia ser crucificado, que ele teria que ser crucificado, que ele iria ressuscitar. Ele contava parábolas para os seus discípulos, ele ensinava para os seus discípulos. Então Jesus tratava os discípulos como amigos. Mas em momentos de dor, como esse momento do Getsemane, ele só escolheu 3. Só 3 ouviu Jesus dizer: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Olha só. Então Jesus sabia que apenas os 3 eram íntimos o suficiente para ouvir a dor que eles estavam sentindo. Talvez os outros, se ouvissem isso, se desestruturariam. Talvez eles não teriam força suficiente para imaginar: poxa, se o meu mestre está assim, então eu estou perdido. Mas Jesus tinha os íntimos, aquele que ele poderia confiar. Mas tem mais um detalhe aqui. Fiquem aqui, ele disse bem assim para Pedro, João e Tiago: fiquem aqui e vigiem comigo. E ele falou assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se. Então ele deixou Pedro, João e Tiago em um determinado ponto. Primeiro, deixou os outros em um determinado ponto, foi à frente com Pedro, João e Tiago, expôs o seu sofrimento, deixou-os ali para orar com ele, e foi mais um pouco à frente, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus também nos mostrou aqui que tem coisas que nós só devemos revelar para Deus. Então aqui ele revelou para Deus que, se possível fosse, tirasse dele aquele cálice. Ele estava angustiado, ele estava sofrendo, ele estava suando sangue. Lá em Lucas diz que ele suou sangue naquela noite. E ele só não orou uma vez, não, ele orou 3 vezes. Até que o Senhor mandou o Consolador para consolar Jesus. Então, vocês percebem que tem coisas que nós não devemos revelar para ninguém. É só nós e Deus. Primeiro é saber quem são os nossos colegas, quem são os nossos amigos, quem são os nossos íntimos. Mas tem coisas que só para Deus. Então, no momento que nós entendemos aqui o que Jesus fez e conseguimos captar essa separação de pessoas que Jesus fazia, você vai diminuir o índice de frustração que você tem hoje com pessoas. E também você vai evitar magoar outras pessoas que talvez você possa estar magoando sem querer, sem intenção. Mas ela te contou algo que de repente é um segredo, você não sabe que é segredo, mas às vezes a inteligência emocional, ela vai nos dizer: poxa, essa pessoa foi muito, vamos dizer assim, infantil ao me dizer isso, ou não teve malícia ao me dizer isso, isso é uma coisa séria.
eu vou guardar comigo, não vou falar isso para ninguém. Porque se haver alguma confusão, não vai ser da sua boca. Porque Deus abomina, ele diz lá em Provérbios que ele abomina a boca que se abre para fazer contenda. E ele diz que até o tolo, quando fecha sua boca, é sábio. Então nós temos que ter essa inteligência de relacionamento, tanto para falarmos quanto para ouvirmos. Então, quando você estiver nos churrascos de amigo, quando você estiver na empresa, quando você estiver na igreja, saiba que ali a maioria são colegas, que você vai desfrutar de um momento, que você vai confraternizar, que você vai sorrir, vai abraçar, vai estar bem com eles. Mas não pode ser no encontro lá do café da igreja que você vai contar um segredo para uma pessoa, que você vai falar de outra pessoa. Não. Nós temos que ter a boca abençoadora. Nós temos que saber como nos relacionarmos. E nós temos que fechar as brechas para que as pessoas usam hoje para nos magoarmos. Porque de repente alguém diz assim, olha, ouvi fulano de tal falando mal de você. E o que você deve fazer? Por que aquela pessoa falou mal de mim? É a primeira pergunta. Qual foi a brecha que eu dei para que aquela pessoa pudesse falar mal de mim? Será que eu falei demais? Será que eu falei o que não devia? A primeira coisa é saber como nós estamos nos comunicando. Tem pessoas que são maldosas e essas que são maldosas é Deus que resolve, entrega na mão do Senhor. Mas muitas vezes nós damos brecha. Muitas vezes nós falamos demais, tratamos colegas como amigos, tratamos amigos como íntimos e às vezes tratamos íntimos até como Deus, porque achamos que tudo nós temos que falar. E às vezes as pessoas não estão preparadas emocionalmente para as nossas dores. Então, essa palavra ela é de forma, uma palavra muito edificadora que traz uma inteligência emocional para nós. Então nós temos que prestar atenção aqui de como Jesus trabalhava esses relacionamentos. Hoje, essa palavra que eu separei para nós no AdinaCast, que você possa ter sido muito abençoado e saiba exatamente a separação entre os colegas, os amigos e os íntimos, e principalmente Deus. O poder da comunicação e a sabedoria emocional vai blindar o teu coração para que você tenha dias de paz e de prosperidade. Que Deus abençoe e até o próximo AdinaCast.